Sou cristão. Posso consumir bebidas alcoólicas? Esse é um tema muito pedido aqui por vocês, por muitas pessoas, e eu resolvi gravar, mesmo que resumidamente hoje, a respeito desse assunto tão polêmico, mas também tão batido aí no meio evangélico atual. Vamos lá. Não existe nenhuma restrição bíblica ao consumo moderado do álcool, ao consumo moderado de bebidas alcoólicas. Em tese, o cristão ele pode sim beber bebidas alcoólicas de forma moderada. O pecado não é a bebida, o pecado não é o ato de ingerir a bebida, o pecado é a embriaguez, conforme nós vamos ver alguns versículos bíblicos que mostram isso. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 11, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. A maioria dos crentes tem uma ideia de pecado totalmente equivocada. Eles acham que o pecado é algo que você adquire de fora para dentro, quando na verdade a Bíblia mostra que o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso. Portanto, o pecado é algo que vem do interior do homem, da natureza do homem. Então não é o que você come, ou que você bebe, ou que você ingere, que vai trazer o pecado para você, mas aquilo que sai da sua boca, que sai do seu coração, que sai e procede da sua alma e do seu interior. No entanto, podemos inferir a abstinência total por parte de alguns irmãos a respeito do álcool, devido a problemas de alcoolismo, problemas passados. Por isso, não é aconselhável que um cristão que veio de fora, que veio do mundo para a igreja, vou usar a expressão mundo, né? Que veio das corrupções da carne para a igreja, volte novamente, ou pelo menos de forma moderada, consumir o álcool, porque isso pode o induzir a voltar novamente à prática do alcoolismo. Isso precisa ser levado em consideração também. É muito válido e honesto nós entendermos que, mesmo não sendo pecado o ato de consumir bebidas alcoólicas, a Bíblia condena veementemente a embriaguez, o ato desordenado da falta de domínio próprio. É um pecado, e pecado grave contra Deus. O ato de ingerir de forma moderada, de forma não moderada, a embriaguez, ela é veementemente condenada nas Escrituras, e é isso que nós vamos ver em alguns textos aqui. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, é muito enfático ao dizer: não vos embriagueis com vinho, mostrando que a embriaguez é um pecado, e um pecado grave contra o Senhor. Muitos homens na Bíblia tiveram problemas muito sérios e pecaram gravemente contra o Senhor por causa do uso desordenado, desenfreado do vinho, que é o caso de Noé, em Gênesis no capítulo 9, por exemplo, e acarretou uma severa maldição sobre seus filhos, por causa do uso desordenado do álcool. Fato é, queridos, que em inúmeros textos a Bíblia mostra o perigo que se há em consumir de forma desordenada, sem moderação, o uso do álcool. Em contrapartida, nós encontramos vários textos bíblicos mostrando que o uso de forma moderada, o uso de forma equilibrada do álcool acaba sendo momentos de alegria, descontração para quem o consome. E isso está, de fato, nas Escrituras, e é isso que nós vamos ver aqui agora. A razão simples pelo qual a embriaguez é um pecado grave é porque um ser embriagado, ele não é dirigido pelo Espírito Santo, mas pela sua própria vida, pelas suas próprias emoções. E quando o seu coração te guia, você está em grave erro, em grave pecado. Um ser embriagado agride, é agredido, ofende, é ofendido, mata e também é morto. Um ser embriagado, ele está completamente entregue aos próprios desejos desenfreados da sua carne. Isso é um pecado gravíssimo contra o Senhor nosso Deus. E a Bíblia deixa claro isso para nós. O álcool trai, seduz, é viciante e produz rapidamente apetites desordenados. Em contrapartida, existem pessoas que rapidamente conseguem discernir qual é o momento certo de parar entre um copo e outro. Claro que isso é uma linha muito tênue,
Nem todas as pessoas possuem esse entendimento e esse discernimento de domínio próprio. Em contrapartida, há várias pessoas que possuem. Eu mesmo consigo saber a hora que eu já cheguei no ponto certo, no limite ali certo, que eu falo agora, eu não posso mais passar daqui para frente. Existem pessoas que vão dizer aqui nos comentários, não, se tomar um copo, toma 50. Nada a ver. Existem pessoas que conseguem ter domínio próprio. Posto isto, eu listei pelo menos 4 motivos muito rápidos e breves, bíblicos, pelos quais beber moderadamente não é pecado. Vamos ao primeiro motivo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 26, o próprio Deus institui que nós devemos fazer o uso do álcool. Deus institui para que o seu povo oferecesse a ele o que é chamado oferta de libação, que era um dízimo alcoólico. O próprio Deus solicitava ao seu povo que levasse até a ele o dízimo do álcool. O próprio vinho era oferecido em oferta a Deus. E Deus, ele concorda que o seu povo beba álcool. Isso está nas Escrituras. Abra a sua Bíblia e leia. Em segundo lugar, se em Deuteronômio nós temos o dízimo alcoólico, em Números capítulo 28, versículo 7, nós temos a oferta alcoólica, a oferta chamada oferta de libação, que era o álcool oferecido a Deus como oferta de libação. Deus solicita que para ele seja oferecido álcool. Leia o texto, Números capítulo 28, versículo 7. Em terceiro lugar, o próprio Deus criou a bebida alcoólica. Em Salmo de número 104, versículo 15, a Bíblia diz que Deus criou o vinho para presentear o seu povo. Isso também nós encontramos em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10. A bebida alcoólica, o vinho, é um presente que Deus fez, que Deus criou para enviar ao seu povo, para dar de presente, para a alegria do seu povo. Leia as Escrituras. Mas em quarto e último lugar, em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 12 e 13, diz que o vinho é sinal da bênção de Deus entre o seu povo. Ou seja, Deus abençoa Israel com lagares cheios de vinho. Deus abençoa Israel mostrando os lagares cheios de vinho. É sinal de fartura, da bênção e do cuidado de Deus. Talvez você está dizendo, só textos do Antigo Testamento, reverendo. João capítulo 2, Jesus está em uma festa de Caná e o que ele transforma? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Água em suco de uva? Água em tanque, fazendo propaganda aqui, né? Não, água em vinho. E o vinho de João capítulo 2 é vinho mesmo, fruto da vide, vinho, a palavra grega oinos, que significa bebida fermentada com alto teor alcoólico. É vinho mesmo, primeiro milagre produzido por Jesus. Ou seja, o vinho é sinal da bênção de Deus. Um ponto que precisa ser levado em consideração é 1 Coríntios capítulo 8, versículos de número 1 a 10. A questão da liberdade do cristão não se tornar uma pedra de tropeço para os mais fracos. Isso diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 10. O que acontece? Em Corinto, haviam pessoas que comiam carne, os fortes que Paulo menciona são aqueles que comiam carne sacrificada aos ídolos e davam graças a Deus, sabendo que tudo foi feito pelo Senhor e santificado pela sua palavra. Só que os mais simples, aqueles que são fracos, poderiam ver e se escandalizar. Aí Paulo mostra que a lei da liberdade, da nossa liberdade, ela não deve estar acima da lei do amor. O amor está acima da nossa liberdade. Em outras palavras, podemos muito bem abrir uma latinha de cerveja e tomar uma latinha de cerveja de forma moderada. Longe da presença de crentes mais fracos, escandalizarão na fé. Por isso, faça isso de forma oculta, escondida entre você mesmo e a sua família, talvez em casa, não na presença de outras pessoas mais fracas, porque talvez isso vai ser uma pedra de tropeço para ele, para que ele também possa afundar